O confronto inesperado era um dia movimentado no aeroporto de Guarulhos, com passageiros transitando apressadamente, cada um carregando suas próprias histórias e destinos. O ambiente era marcado pelo som das malas deslizando pelo chão, anúncios de voos sendo chamados e conversas dispersas entre viajantes de diferentes partes do país. Na área de embarque da primeira classe, o clima era mais reservado. Homens de negócios analisavam documentos em seus tablets, casais conversavam discretamente sobre os planos para a viagem e algumas figuras públicas passavam despercebidas entre os passageiros. Entre eles, João, um jovem confiante e bem-sucedido, aguardava seu voo para Brasília. Vestia roupas elegantes, ostentava um relógio caro e trazia consigo a postura de quem se considera sempre certo. Enquanto observava a movimentação ao seu redor, algo chamou sua atenção. Poucos assentos à frente, um senhor discreto, de postura tranquila, estava imerso em um livro de capa azul. Diferente dos demais passageiros da primeira classe, ele não parecia preocupado com status ou aparências. Seu jeito reservado passava despercebido, mas sua presença emanava uma calma quase enigmática. João, sempre atento a tudo ao seu redor, franziu o senho. Quem é esse homem tão introspectivo? Pensou, sem reconhecer de imediato sua identidade. Movido pela curiosidade e pelo desejo de ser ouvido, decidiu provocar uma conversa. Com opiniões políticas firmes, João começou a expressar suas ideias em voz alta, sem se preocupar com quem poderia escutá-lo. Ele fazia críticas diretas ao governo anterior, listando o que considerava falhas e erros cometidos durante aquele período. Suas palavras carregavam convicção, e seu tom de voz deixava claro que não aceitava argumentos contrários. O que João não imaginava era que aquele homem calado à sua frente não era apenas um mero passageiro. Ele já havia liderado o país, enfrentado desafios imensuráveis e acumulado anos de experiência em embates políticos. Sua postura tranquila não era de fraqueza, mas sim de alguém que compreendia o peso de cada palavra dita. Enquanto João discursava para si mesmo e para qualquer um que quisesse ouvir, o senhor continuava folheando calmamente as páginas do livro. Não demonstrava incômodo, tampouco tentava interrompê-lo. O silêncio, por vezes, pode ser a resposta mais poderosa, e aquele homem sabia disso melhor do que ninguém. O jovem, no entanto, não deixaria aquela falta de reação passar despercebida. Ele queria mais do que falar. Queria uma resposta. O que ele não sabia era que aquele voo mudaria sua visão de mundo para sempre. Decidido a confrontar o desconhecido, João lançou um comentário provocativo, esperando uma reação. Ele queria uma discussão, uma chance de reafirmar suas convicções e provar seu ponto de vista. No entanto, o senhor permaneceu calmo, apenas observando, como se já tivesse presenciado inúmeras discussões semelhantes ao longo de sua vida. O silêncio do homem incomodou João. Para ele, aquilo só podia significar uma coisa: falta de argumentos. Afinal, quando alguém não responde, não é porque está fugindo do debate? Com esse pensamento, ele insistiu, elevando um pouco mais o tom para garantir que todos ao redor ouvissem sua opinião. Acha mesmo que o governo passado fez algo de bom? Porque o que eu vi foi um caos sem precedentes. As palavras foram carregadas de ironia e convicção, acompanhadas por um olhar desafiador. João queria que o homem reagisse, que se defendesse ou até mesmo tentasse contra-argumentar, pois estava certo de que teria uma resposta pronta para qualquer justificativa que ouvisse. O senhor, no entanto, não demonstrou qualquer abalo. Com um gesto tranquilo, fechou seu livro lentamente e ergueu o olhar. Seus olhos transmitiam uma mistura de paciência e experiência, como se estivesse acostumado a esse tipo de confronto. Ele observou João por um instante antes de responder, sem pressa, mas com uma firmeza que carregava um peso inconfundível.
É fácil criticar o passado quando se está confortável no presente. A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. O tom não era agressivo, mas havia nela uma profundidade que João não esperava. Por um momento, ele hesitou. Algo naquela resposta o incomodou, não pelo conteúdo, mas pela verdade que carregava. No entanto, ele não estava disposto a recuar tão facilmente. Seu orgulho e suas convicções não lhe permitiriam aceitar aquela colocação sem contestação. Confortável? Você acha que as pessoas estão confortáveis agora? Retrucou, cruzando os braços e inclinando-se para frente. O Brasil ainda sofre com os danos causados pelo governo anterior. A pobreza aumentou, a desigualdade cresceu e a imagem do país lá fora foi manchada. Como pode dizer que estamos melhor agora? O senhor manteve o olhar fixo em João, sem pressa, para responder. Ele parecia medir as palavras, ponderando como lidaria com aquela discussão que, para muitos, poderia se tornar apenas mais uma troca vazia de ofensas políticas. Mas para ele, não se tratava de vencer um debate, e sim de fazer seu interlocutor refletir. Diga-me, jovem, respondeu finalmente, com a mesma calma de antes. Você viu tudo isso com seus próprios olhos, ou apenas acreditou no que lhe contaram? O impacto da pergunta fez João piscar algumas vezes. Ele não esperava ser questionado daquela forma. Seu instinto imediato foi rebater, mas, antes que pudesse formular uma resposta, percebeu que não tinha uma vivência direta sobre muitos dos fatos que mencionara. Seu conhecimento vinha de notícias, discursos e opiniões que ouvira ao longo do tempo. Ainda assim, ele não podia se permitir perder o controle da conversa. Respirou fundo e tentou recuperar sua postura confiante. Eu não preciso ter visto com meus próprios olhos para saber o que aconteceu, disse, forçando um sorriso. Os números não mentem. O senhor arqueou levemente as sobrancelhas e fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse, entendo seu ponto, mas sem necessariamente concordar com ele. Números podem ser interpretados de muitas formas, jovem. Tudo depende de quem os apresenta e qual a intenção por trás deles. Mas a realidade vivida pelo povo, essa não pode ser manipulada. A conversa começava a tomar um rumo inesperado. João, que iniciara o confronto acreditando estar no controle, agora se via diante de respostas que o faziam pensar. Mesmo sem admitir, sentiu um leve desconforto. Por que aquele senhor, que parecia tão simples e tranquilo, conseguia desestabilizá-lo com poucas palavras? A resposta para essa pergunta ainda estava por vir. Determinados a defender seus pontos de vista, João e o homem trocaram argumentos de maneira intensa. João, confiante em suas convicções, repetia as críticas que ouvira nos noticiários e em discussões acaloradas com amigos. Falava com convicção sobre como o governo anterior havia prejudicado a economia, causado retrocessos sociais e mergulhado o país em crises. Ele mencionava escândalos, decisões polêmicas e sua crença de que a política adotada naquele período era um desastre. Do outro lado, seu interlocutor mantinha a serenidade. Sem se exaltar, respondia com argumentos sólidos, baseados em fatos e números. Falava sobre crescimento econômico, redução de impostos, geração de empregos e fortalecimento do agronegócio. Explicava como determinadas políticas haviam favorecido pequenos empreendedores, como investimentos estratégicos haviam impulsionado setores antes negligenciados e como medidas adotadas visavam preservar a liberdade individual em um cenário cada vez mais conturbado. A postura calma do senhor contrastava com o tom exaltado de João, e isso começou a chamar a atenção dos outros passageiros. Alguns, que já haviam reconhecido o homem discreto, observavam a cena com expectativa, imaginando até onde aquele debate poderia chegar. Outros curiosos tentavam entender melhor o que estava acontecendo.
prestando atenção às respostas diretas e fundamentadas do interlocutor de João. Mas João ainda não percebera a verdadeira identidade do homem à sua frente. Para ele, tratava-se apenas de mais um defensor do governo anterior, alguém que se recusava a aceitar as mudanças e que ainda acreditava em um modelo que, em sua visão, havia falhado. Foi então que um dos passageiros, que acompanhava atentamente a troca de palavras, decidiu intervir. Ele se inclinou para a frente, olhou diretamente para João e, sem hesitação, disse: "Jovem, você tem ideia de com quem está falando?" "Jovem, você tem ideia de com quem está falando?" João riu, acreditando que era apenas mais um defensor do governo anterior tentando intimidá-lo. Seu tom sarcástico permaneceu firme e ele cruzou os braços, pronto para rebater. Com algum bolsonarista saudosista, pelo visto. Mas e daí? Não muda nada. No entanto, o passageiro à sua frente não sorriu, nem tentou argumentar. Ele apenas lançou um olhar direto e sério antes de dizer com firmeza: "Esse homem é Jair Bolsonaro." O impacto da revelação foi imediato. O rosto de João perdeu a cor, sua postura confiante desmoronou e suas mãos começaram a suar. Ele piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Seu olhar alternava entre o passageiro que havia feito a revelação e o homem discreto à sua frente. Bolsonaro, ainda sentado calmamente, ergueu os olhos de seu livro e o encarou com um semblante sereno, sem traços de arrogância ou provocação. Ele não precisava dizer nada. O silêncio e os olhares dos outros passageiros confirmavam a verdade antes mesmo que João pudesse questioná-la. A ficha caiu com um peso esmagador. João sentiu suas pernas tremerem levemente. Ele havia passado minutos criticando abertamente o governo de Bolsonaro, expressando sua indignação e desferindo acusações sem sequer perceber que estava falando diretamente com o próprio ex-presidente. A arrogância que antes inflava seu ego, agora o prendia em um estado de choque. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam não sair. A sensação de estar sendo observado por todos na cabine o fazia se sentir pequeno, vulnerável. "Não pode ser", murmurou, quase como se esperasse que alguém desmentisse aquela informação. Mas não havia contradição. A verdade estava ali, inegável. Até poucos minutos atrás, ele se via como alguém bem informado, um debatedor nato, capaz de sustentar qualquer discussão política com confiança. Agora, percebia que havia caído na própria armadilha da soberba. Ele não apenas havia desconsiderado a identidade de quem estava à sua frente, mas também a possibilidade de que seus argumentos pudessem ser desafiados por alguém que conhecia a realidade do governo melhor do que qualquer um. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele sentia os olhares ao seu redor, mas não tinha coragem de encará-los. Pela primeira vez, João percebeu que sua convicção não era tão inabalável quanto pensava. O choque transformou a atitude de João. Toda a confiança que carregava ao embarcar naquele voo agora dava lugar a um sentimento de desconforto crescente. Ele tentou justificar suas palavras, buscou em sua mente argumentos para sustentar sua postura, mas algo dentro dele já havia mudado. Pela primeira vez, João percebeu que não estava apenas debatendo ideias soltas. Ele havia sido confrontado com a realidade de maneira crua e inesperada. Seu discurso, que antes lhe parecia sólido e bem embasado, agora soava vazio, como um eco distante de narrativas que ele havia repetido sem realmente questionar. A presença real de Bolsonaro desmontou suas certezas e o fez encarar um dilema interno. Será que ele realmente compreendia o cenário político e econômico do Brasil, ou apenas seguia discursos prontos, aceitando sem questionar tudo o que ouvira? As palavras que proferiu com tanta convicção minutos antes agora pareciam frágeis diante do peso da verdade.
A expressão tranquila do ex-presidente não demonstrava ressentimento ou raiva, apenas a paciência de quem já havia enfrentado incontáveis debates como aquele. Tomado pelo arrependimento, João sentiu um nó na garganta. Ele respirou fundo, engolindo o orgulho, e se dirigiu ao ex-presidente com um tom muito diferente daquele que usou no início do voo. Eu não sabia. Sua voz saiu trêmula, carregada de um peso que ele não conseguia esconder. Bolsonaro manteve a serenidade, mas sua resposta foi certeira e carregada de significado. Saber ou não quem sou não muda a verdade. O importante é buscar a realidade por si mesmo, e não apenas repetir o que outros dizem. João sentiu como se aquelas palavras tivessem sido ditas diretamente para ele, como se atravessassem sua mente e ressoassem em seu coração. O jovem, que antes se via como um conhecedor da política, agora reconhecia o quão superficial havia sido sua visão. A humilhação era evidente em seu rosto, não porque Bolsonaro o ridicularizara, mas porque ele mesmo agora enxergava a limitação de sua perspectiva. Era uma vergonha que não vinha de fora, mas de dentro. Ele se sentia exposto, vulnerável. Percebeu que, durante muito tempo, seu entendimento sobre a política havia sido moldado por terceiros, por discursos inflamados, manchetes tendenciosas e bolhas ideológicas que reforçavam apenas um lado da história. Agora, pela primeira vez, ele questionava: quantas outras verdades teria ignorado? Ao longo do restante do voo, João mergulhou em uma profunda introspecção. Sentado em silêncio, observava a paisagem pelas pequenas janelas do avião, enquanto sua mente revisitava cada palavra dita durante o confronto. Ele sempre se considerou, bem informado, um cidadão crítico e consciente, mas agora percebia que grande parte de suas convicções não passava de discursos repetidos sem reflexão própria. Pela primeira vez, ele se questionou se realmente entendia a política e a economia, ou se apenas seguia narrativas prontas, absorvendo opiniões alheias, sem uma análise real dos fatos. As palavras de Bolsonaro ressoavam em sua mente. Você viveu ou apenas ouviu o que quiseram que você acreditasse? A frase ecoava como um alerta. Ele nunca havia parado para refletir sobre sua própria visão de mundo. Sempre confiou cegamente em certas fontes, sem se dar o trabalho de verificar dados, estudar os impactos de políticas públicas ou mesmo ouvir diferentes perspectivas. Agora, sentia o peso da ignorância que antes vestia como convicção. O tempo parecia se arrastar enquanto ele relembrava discussões passadas, debates acalorados com amigos, postagens em redes sociais cheias de certezas inabaláveis. Mas e se estivesse errado todo esse tempo? E se, ao invés de buscar a verdade, tivesse se fechado em uma bolha de informações seletivas que apenas confirmavam suas crenças? O orgulho que antes o fazia se sentir superior agora se transformava em vergonha. Quando o avião finalmente pousou em Brasília, João sentiu um peso no peito. Aquela viagem havia sido muito mais do que um simples deslocamento entre cidades. Havia sido uma jornada de aprendizado. Respirou fundo, tomou coragem e caminhou até Bolsonaro. Seu olhar não era mais de desafio, mas de humildade. Obrigado por sua paciência. Esse momento mudou minha visão. Eu preciso fazer mais pelo meu país e isso começa com admitir meus erros. Bolsonaro o encarou com serenidade, sem traço de arrogância ou superioridade. Ele apertou a mão de João firmemente e respondeu com uma voz firme, mas acolhedora. O Brasil precisa de cidadãos dispostos a buscar a verdade. Não é vergonha admitir um erro. Vergonha é insistir nele. João sentiu um nó na garganta. Ele havia entrado naquele avião como alguém que se orgulhava de suas opiniões inquestionáveis, mas desembarcava como alguém disposto a aprender. A jornada não terminava ali. Ele sabia que tinha muito a refletir,
muito a estudar e, acima de tudo, muito a mudar. Aquele voo que começou como um confronto terminou como uma lição inesquecível. Essa história mostra como o orgulho e a desinformação podem nos afastar da realidade, nos cegando para verdades que não queremos enxergar. Muitas vezes, nos apegamos a narrativas prontas, sem questionar sua veracidade, deixando que emoções e ideologias falem mais alto do que os fatos. No entanto, a humildade e a busca pelo conhecimento são poderosas ferramentas de transformação, capazes de nos abrir os olhos para uma realidade que antes ignorávamos. Mais do que um simples debate político, o encontro entre João e Bolsonaro foi uma lição sobre o valor da reflexão e do aprendizado contínuo. Foi um chamado para que todos nós questionemos o que nos ensinam, reflitamos sobre nossas convicções e busquemos a verdade além das versões convenientes que nos são apresentadas. O conhecimento é a chave para a liberdade. E apenas quem está disposto a aprender de forma honesta pode realmente evoluir. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais conteúdos que fazem você refletir. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. A mudança começa com informação, e cada pessoa informada é um passo a mais para um debate mais honesto e consciente.